Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando sequência àqueles vídeos que a gente prometeu de fazer, né, esclarecendo a respeito sobre o que é a CIS, né, para que ela serve, quem é que pode concorrer, nós vimos apresentar aqui agora mais algumas informações a respeito desse processo que é muito importante, tá? E é preciso que a nossa categoria participe realmente desse espaço, que é um espaço muito precioso para a discussão da nossa carreira, beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta: o que é a CIS? Bom, a CIS é a comissão responsável dentro das universidades, né, para acompanhar a implementação e a prática, né, a aplicação do PCCETAI. Tá? É a comissão interna de supervisão. Ela está prevista no artigo 22, no parágrafo 3º da Lei 11.091, né, e foi instituída pela portaria do MEC 2519 de 2005. E aqui na universidade ela foi instituída pela Portaria R 214 de 2019. Então, ela é responsável por acompanhar, né, o que a universidade está fazendo em termos da carreira dos tais. E como funciona a CIS? Bom, a CIS ela funciona por meio de reuniões semanais, né, ou reuniões extraordinárias, quando a comissão entender que é necessário, mas são previstas reuniões semanais de um turno só, tá, meio período. Ela é considerada uma atividade institucional, ou seja, laboral. A chefia tem a obrigação de te liberar para participar das reuniões da CIS, porque é uma atividade institucional prevista em lei. Ela deve ser composta na proporção de um membro para cada 1.000 trabalhadores dentro da universidade, sendo um mínimo de 3 e o máximo de 20. Né? No caso nosso aqui da UFO, se eu não me engano, a CIS é composta por 6 membros, tá certo? E, e podem fazer parte da CIS tanto servidores ativos, aposentados e pensionistas, tá? Desde que se enquadre dentro de algumas condições, ou seja, que não tenha algumas vedações que estão previstas. O mandato é de 3 anos, com direito a uma recondução. Então, se você for eleito para a CIS na próxima eleição, se for a primeira vez, você pode concorrer novamente, e aí depois você tem que dar um tempinho de afastamento, se quiser concorrer novamente. Ela deve ser composta por titulares e suplentes na mesma proporção. Então, se temos 6 membros titulares, nós teríamos mais 6 membros suplentes, né? Seria um total de 12 trabalhadores para poder fazer parte da CIS. A coordenação e a coordenação adjunta, né, que é o equivalente à presidência e vice-presidência da CIS, é decidida na primeira reunião, né, depois da eleição, entre os próprios membros. E, muito importante, cabe à administração superior da UFO dar todas as condições necessárias ao funcionamento da CIS. Então, precisou de papel, precisou de impressora, precisou de uma sala, precisou de uma mesa, precisou fazer uma viagem para participar de um encontro regional de CIS ou um encontro nacional de CIS. A instituição, a Universidade Federal de Uberlândia, tem a obrigação de dar o suporte, né, para essas atividades da CIS aí. Bom, mais informações a respeito disso, a CIS tem um regimento próprio, tá? No link abaixo aqui você pode ter acesso a esse regimento sobre o seu funcionamento. É muito importante conhecer, né, essa comissão, como é que ela se organiza, lendo o estatuto dela. Então clica no link, acesse, dá uma lida para você entender melhor e mais profundamente isso aí. Bom, e quais são as atribuições da CIS? Bom, ela tem como atribuição acompanhar a implantação do plano de carreira, né? Isso foi uma atribuição, é, principalmente lá no passado, quando a gente implementou o plano de carreira dos técnicos administrativos, né? O pessoal fazia parte de um outro plano de carreira chamado PUCRIS. Então, um dos papéis fundamentais da CIS foi acompanhar a implementação desse novo plano de carreira, entre outras coisas, dentro do enquadramento, né, realizar o enquadramento do pessoal antigo dentro daqueles cargos e salários dentro dessa proposta nova de plano de carreira. Ela também tem a função de auxiliar a área de pessoal e os servidores quanto ao plano de carreira dos técnicos, né, fazer esse acompanhamento da aplicação desse plano de carreira, fiscalizar e avaliar a implementação do plano de carreira dentro da universidade e propor à Comissão Nacional de Supervisão de Carreira
alterações necessárias para o aprimoramento. Eu acho que essa é a principal função da CIS, porque ela engloba toda a linha de atuação, né, na linha do tempo, pela comissão, né, estudar diariamente o plano de carreira, identificar possíveis alterações, possíveis melhorias, organizar isso numa proposta e enviar para a CNSC para que ela discuta junto com o MEC a melhoria da carreira. Apresentar proposta, né, para elaboração e execução do plano de desenvolvimento de pessoal dentro da universidade, ou seja, as ações de capacitações dentro da UFO precisam ser discutidas, podem ser propostas pela CIS, tá certo? Avaliar anualmente as propostas de lotação da UFO, por exemplo, obedecendo o artigo 24 da Lei 11.091, para ver se não tem nenhum técnico administrativo em disfunção, seja para além das suas atribuições ou aquém das suas atribuições, acompanhar, né, a lotação dos técnicos dentro da universidade. Acompanhar o processo de identificação dos ambientes organizacionais proposto pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, ou seja, para ver se, por um acaso, a organização estrutural da UFO não fere de alguma forma aquela previsão de cargos, salários e atribuições que estão previstas dentro do PCCETAI. E examinar os casos omissos, né, referente ao plano de carreira e encaminhar à Comissão Nacional. Ou seja, aquelas situações que não estão previstas dentro do plano de carreira, a gente ir aglutinando isso, ir registrando, né, e analisando e mandando para a Comissão Nacional para que ela ou incorpore, né, se for alguma melhoria dentro do plano de carreira, ou discuta com o governo a modificação disso se for alguma coisa que prejudique os técnicos. Bem, pessoal, sobre a CIS, né, basicamente tudo isso que a gente apresentou. Então, é muito importante você se inteirar, né, conhecer melhor essa comissão. Quem tiver disponibilidade, quem tiver disposição, é interessante concorrer, né, fazer parte dessa comissão. Tá? Lembre-se, é uma atividade laboral, tá? Ela é institucional, então, se você tem disposição para isso, a chefia tem que te liberar para poder participar dessas reuniões, participar dos eventos da CIS. Tá? Então, ninguém pode te impedir disso. É só mesmo a sua disposição que pode te impedir de participar de um espaço tão importante. Tá? Mas, de qualquer maneira, é muito importante a participação de todos e todos, seja concorrendo, né, a uma vaga na CIS, ou seja, votando naquele companheiro, naquela companheira que você acha que vai contribuir melhor, né, para a evolução do nosso plano de carreira. Tá certo? O momento é de resgatar essa comissão, que está há um tempo, até pelas próprias condições conjunturais que nós tivemos, né, de isolamento, de pandemia, ela ficou um tempo parada, né, sem muita atividade, e o momento agora é propício para isso. Nós estamos rediscutindo o nosso plano de carreira em Brasília. Então é importante que essa discussão seja feita na base, pela Comissão Interna de Supervisão, em parceria com o sindicato, né, com o envolvimento de todos os trabalhadores, de todas as trabalhadoras, porque sempre tem uma contribuição muito positiva nesses espaços coletivos que a gente organiza. Tá certo? Então vamos lá, o Sintete está à disposição para poder apoiar a CIS, vamos fazer uma CIS forte, tá? E vamos cuidar da nossa carreira, né? Porque é algo muito importante e conquistado com muita luta, beleza? Então, um abraço a todas e todas e, se Deus quiser, nos encontramos na posse, né, dos membros eleitos da CIS. Um abraço.